grande, grande é o Senhor. Amados irmãos, graça e paz a todos vocês, em nome de Jesus. Louvo ao Senhor por essa noite, por estarmos aqui mais uma vez. Possivelmente ainda tem irmãos que podem estar se dirigindo à casa do Senhor. Enquanto nossos irmãos não chegam, nós vamos dando início aqui. Amém? Eu quero pedir a vocês nesse momento que fiquem de pé. Vamos orar a Deus. Vamos falar com o Senhor. Quero iniciar essa oração de hoje, desse estudo, orando pela família dos nossos irmãos lá do Riacho Grande, pastor Maciel, presbítero Maciel e toda a sua família. A todos os nossos irmãos da congregação do Riacho Grande, pela perda que tiveram essa semana. Que Deus possa ter amor, poder e graça para ser derramado sobre essa família. Amém? Vamos orar juntos? Pai Santo, Pai Eterno, em nome de Jesus, Teu Filho, eu te dou graças, ó Deus, pela noite de hoje. Eu quero agradecer, ó Deus, pela oportunidade que temos de estarmos em Tua presença, de estarmos em Sua casa. Deus, obrigado, ó Deus, pela revelação da Tua palavra, ó Deus, que vem a nós através do Teu Santo Espírito, Deus, que ao nos inspirar, ó Deus, nos leva, ó Deus, a conhecer a Tua palavra e nos leva a Te conhecer de perto. Deus Santo, queremos abrir esse trabalho de estudo nessa noite, pedindo, ó Deus, entregando em Tuas mãos, no Teu altar, a família do nosso irmão presbítero Maciel. Ó Deus, Tu sabes, ó Deus, o momento difícil que essa família tem passado. Tu sabes, ó Deus, a dor, ó Deus, e a angústia, ó Deus, que se abateu sobre esse lar, sobre essa casa. E nenhum de nós, ó Deus, nenhum de nós tem condições alguma de compreender e entender, ó Deus, o que se passa em cada coração. Mas nos entristecemos ao lado deles, ó Deus, pela perda que tiveram. E nesse momento, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo traga, ó Deus, consolo ao coração dos Teus servos. Que o Senhor traga paz a cada coração. Entendemos, ó Deus, que é necessário muitas vezes, ó Deus, passarmos pelo processo, ó Deus, de luto. Mas essa não é uma tarefa fácil, ó Deus, não é um momento fácil, ó Deus. Pelo contrário, é muito difícil. É por isso que contamos com o Senhor para ajudar os Seus filhos a passar por esses momentos difíceis. Deus, os colocamos em Tuas mãos, crendo, ó Deus, que o Seu poder se aperfeiçoa exatamente das nossas fraquezas. E é quando pensamos que somos fracos, é aí que nós encontramos forças em Ti. Portanto, meu Deus, eu quero poder, ó Deus, colocar em Tuas mãos a congregação do Riacho Grande, nossos irmãos em Cristo, que têm vivido, ó Deus, um tempo difícil de luto. Que o Senhor ponha Suas mãos sobre eles, ó Deus, e que Teu Espírito Santo encontre cada coração fértil para receber a Tua palavra, para que sejam fortalecidos, para que sejam, ó Deus, tocados por Ti, em nome de Jesus. Nesse momento, ó Deus, queremos Te dar graças por estarmos aqui, pedir pelos nossos irmãos que estão a caminho para esse lugar, que o Senhor os traga em segurança, ó Deus, e com alegria possamos juntos, ó Deus, nos aprofundarmos na Tua palavra. Fica conosco, ó Deus, nós assim Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Pode se sentar, fique à vontade. Glórias sejam dadas a Deus. Amados irmãos, eu vou pedir a vocês que abram a palavra de Deus comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Hoje eu pretendo, hoje eu darei a primeira parte de um estudo que eu pretendo ministrar nas próximas semanas, amém? Que é um estudo dentro do livro de Apocalipse. Hoje vamos tratar do capítulo 1 no livro de Apocalipse e falaremos um pouco sobre a introdução desse livro e nas próximas semanas, Deus assim permitindo, ministraremos sobre o capítulo 2 e o capítulo 3, amém? Para falarmos a respeito das cartas dirigidas às igrejas da Ásia, amém?
Então, hoje faremos uma introdução e, ao longo das próximas semanas, estaremos esmiuçando melhor o capítulo 2 e o capítulo 3. Amém? Amados, em nome de Jesus, eu vou pedir então que você esteja atento à leitura que eu farei daqui do livro. Eu estou aqui com duas versões da Bíblia e uma dessas é a revista e atualizada, que é onde eu farei a primeira leitura, tá bom? E aí você na sua Bíblia aí vai acompanhando com muito cuidado, atento, e qualquer diferença que você vê em tradução, pode deixar marcado aí, para a gente tentar ajudar os irmãos a se localizarem, tá bom? Vamos lá então. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Uma leitura muito boa, né, de fazê-la, muito tranquila.
Antes da gente entrarmos propriamente no livro de Apocalipse, é importante falarmos algumas coisas, né? Que o livro de Apocalipse, apesar dele ter essa coisa impressionante, esse fascínio para muita gente, a grande parte da igreja, dos membros, dos cristãos, eles não têm o costume de ler o livro de Apocalipse, né? E eu, assim, baseado na minha experiência pessoal, eu posso dizer aos irmãos que pelo menos duas razões se dão a isso. A primeira é porque as pessoas pensam no livro de Apocalipse como um livro de tragédia, né? Um livro que fala sobre o fim do mundo e tudo vai acabar e todo mundo vai morrer, né? Então as pessoas meio que têm medo do livro de Apocalipse nesse sentido, né? Quando lê as páginas do livro e encontram figuras, né, como bestas, como monstros que saem da terra, da água, como demônios e aquela coisa toda, as pessoas ficam meio com medo, imaginando que aquilo pode ser o destino, né? Pode ser de fato o destino da humanidade. Isso causa uma certa inquietação e acaba desanimando as pessoas de se aproximarem do livro de Apocalipse. A segunda razão que eu encontro, como eu falei, baseado na minha própria experiência, é que o livro de Apocalipse, para muitas pessoas, é um livro de difícil interpretação. Aliás, não apenas de difícil interpretação, mas também de difícil leitura. Amém? As pessoas se deparam... Esse capítulo 1, por exemplo, até que ele é tranquilo, né? A gente leu e não é tão difícil fazer a leitura dele e também não é tão difícil compreender o que está aqui. Mas quando você vai se aprofundando no livro de Apocalipse, principalmente a partir do capítulo 4, você vai se deparando com diversas imagens e figuras e relatos que realmente na primeira leitura que você faz, uma leitura mais fria, é uma coisa meio estranha mesmo, né? Então, por essa característica do livro de Apocalipse ser um livro com muitas figuras, né, com profecias e manifestando figuras proféticas, vamos dizer assim, as pessoas, por não compreender, têm medo de fazer uma leitura do livro de Apocalipse, procurando entendimento, e acabar fazendo alguma conclusão errada do texto, né? E com isso acabar adquirindo para si, ou absorvendo para si, uma doutrina antibíblica, né? Por fazer uma leitura e uma interpretação errada do livro de Apocalipse. Isso acontece também, não apenas com o livro de Apocalipse, mas também com outros livros proféticos da Bíblia, como, por exemplo, Isaías, Daniel, Ezequiel e por aí vai. As pessoas têm dificuldade com essa leitura porque, para eles, para muitas pessoas, infelizmente, muitos cristãos, o livro de Apocalipse precisa de uma habilidade especial para ler e interpretá-lo. Vocês vão entender que, na verdade, não é nada disso. O livro de Apocalipse, irmãos, ele não é um livro especial no sentido de que apenas algumas pessoas podem compreendê-lo. Na verdade, o livro de Apocalipse é um livro dedicado à Igreja de Cristo, com uma mensagem muito específica nele, que é: você precisa saber que Jesus Cristo venceu. Essa é a mensagem que está no livro de Apocalipse. A mensagem central do livro de Apocalipse é: Jesus venceu. Então, quando você tem isso em mente, sobre o teor principal da mensagem de Apocalipse, quando você faz uma leitura do texto, do livro inteiro, você começa a perceber que, na verdade, não é tão complicado, no sentido de que não é uma linguagem fora da sua capacidade de entendimento. Porque se fosse assim, né, nós pegaríamos as nossas Bíblias, grampearíamos o último livro, né, e essas páginas deixaríamos lá, porque não conseguiremos entender mesmo, então deixa isso para lá. Na verdade não, irmãos. O Senhor disse para João que ele, ao escrever as coisas que ele teria que escrever, que ele não selasse o livro. Ou seja, que ele não encobrisse aquilo, que ele não deixasse aquilo escondido das pessoas. Era necessário que todos tivessem acesso. Vocês vão ver isso só com a análise do capítulo 1 de Apocalipse. Então, para vocês que estão aqui,
vocês estão acompanhando esse primeiro estudo de uma série de mensagens, deixa eu te encorajar a desejar a ler o livro de Apocalipse, a ter interesse para ler esse livro, com tranquilidade, com calma, porque aos poucos nós vamos nos aprofundar dentro daquilo que ele propõe, tá bom? Então, como eu disse para vocês, é uma experiência pessoal, porque quando eu era mais moço, né, eu tinha meus 16, 17 anos, eu ficava fascinado pelo livro de Apocalipse, mas ao mesmo tempo eu tinha essas duas entraves, né, que me impediam de me aproximar mais do livro de Apocalipse, né. Como eu disse a vocês, era um livro que me trazia pensamentos trágicos, né, pensando na tragédia, porque eu fazia uma leitura errada dele, e o segundo porque eu achava que era um livro difícil demais de interpretar, por isso eu ficava desanimado de tentar fazer uma leitura dele mais aprofundada. Mas eu espero que vocês não tenham isso em mente, que a partir de hoje vocês tenham interesse em ler o livro de Apocalipse e com isso se aprofundar mais naquilo que a palavra de Deus tem a nos dar. Tá bom? Bom, vamos lá então. Esse livro, ele tem mais ou menos uma data de quando ele foi escrito, mais ou menos, tá? Entre 94 e 96 depois de Cristo. Vocês sabem como é que funcionam essas datas, não é? Então, desde que Jesus nasceu, a era cristã começou a ser contada. Então, quando Jesus tinha 12 anos de idade, estávamos no ano 12 depois de Cristo, né? Quando Jesus fez 30 anos de idade, estávamos no ano 30 depois de Cristo, tá? Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele tinha 33 anos. Então, nós estávamos no ano 33 depois de Jesus. Só para vocês terem uma ideia, a queda de Jerusalém pelos romanos se deu no ano 70 depois de Cristo. E aqui nós encontramos esse livro sendo escrito aproximadamente entre 94 e 96 depois de Cristo. De todos os livros, né, de todos os 66 livros, esse foi o último, de fato, a ser escrito, o último a ser produzido. Tá bom? Agora vamos lá, vamos pensar em algumas coisas sobre o livro. Vamos lá comigo, esteja atento aí na sua Bíblia, porque assim, a primeira coisa que você encontra no livro de Apocalipse, dos versos 1 ao 3, é o assunto do livro. Olha como diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Então vamos lá, primeira coisa, o texto começa, revelação de Jesus Cristo. Apocalipse, as pessoas atribuem a palavra Apocalipse ao fim de tudo, é isso? Chegou o Apocalipse. As pessoas falam assim, chegou o Apocalipse, quer dizer, a pessoa está dizendo, chegou o fim dos tempos. Na verdade, Apocalipse não quer dizer fim. Apocalipse quer dizer revelação. Apocalipse quer dizer aquilo que... É interessante porque essa expressão, ela quer dizer assim, uma coisa que estava atrás e ela é colocada para frente. É uma coisa que sai de trás da cortina, entende? Quando você olha para a cortina lá, você vê a cortina, você não sabe o que tem atrás da cortina. Mas quando a cortina se abre e o que estava atrás da cortina aparece, isso é a revelação do que estava lá, certo? Então, quando você começa o livro de Apocalipse, começa dizendo que ele é a revelação de Jesus Cristo, ou o Apocalipse de Jesus Cristo, porque Apocalipse é literalmente traduzido como revelação, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, para a gente entender, que é a revelação, ou seja, esse livro, ele tem um intuito didático, ele foi mostrado porque há um interesse de que nós vejamos o que está sendo posto para nós, tá bom? Mas, primeiramente, ele foi mostrado aos seus servos
o que haveria de acontecer, mostrado para o servo do Senhor o que haveria de acontecer, e isso foi notificado a João. Assim, ó, João teve a primeira visão das coisas. Ele viu primeiro, tá bom? E depois ele conta isso depois, quando ele escreve o livro, tá? É como se você estivesse na rua e você visse alguma coisa acontecer na rua. Você foi um dos primeiros a ver, tá? Você foi o primeiro a ver. Depois você chega aqui e você conta para as pessoas. Então, assim, as pessoas vão ficar sabendo, as pessoas vão ter detalhes do que aconteceu, mas você foi o primeiro a receber. Então, o versículo 1 diz que essa revelação Deus deu para revelar aos servos as coisas que em breve devem acontecer. A ideia aqui é que esse livro ele foi enviado, ele foi entregue. Essa revelação foi dada para que nós soubéssemos do que estava por vir. Tá bem? Para que nós tivéssemos uma revelação do que estaria para acontecer. Tá bom? O versículo 2 diz assim: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Verso 3: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e as guardam. É interessante, vamos lá. A gente aprendeu que o livro é a revelação de Jesus Cristo, amém? Dada por Deus para que soubéssemos das coisas que vão acontecer. Mas acontecer quando? Aqui diz, em breve, tá? E outra, o texto, logo no começo, vai dizer que aqueles que leem, prestem atenção, aqueles que leem, ouvem e guardam as profecias escritas nesse livro, eles são bem-aventurados. Essa é uma coisa importante que você tem que ter na mente com relação ao livro de Apocalipse. Ao estudar o livro de Apocalipse, ao se deparar com ele, ao estar próximo dele, ao buscar conhecimento, entendimento do que ele nos dá, a Bíblia declara você como sendo uma pessoa mais do que feliz, um bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda. Amém? Então, essa introdução, esse é o comecinho, né, que vem trazendo o assunto do livro, vai falar sobre o autor do livro e revelando também, né, o título do livro, é a revelação de Jesus. Quando a gente continua, aqui é interessante, do versos 4 ao verso 8, nós encontramos aqui para quem esse livro foi escrito. Tá? Originalmente, para quem esse livro foi escrito. Olha só que interessante. No verso 4 vai dizer assim, ó, João, já escrevendo, ele diz, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então, assim, o livro da revelação, quando ele foi dado para João, lá na ilha de Patmos, ele foi dado com o propósito do seguinte: João teria que fazer 7 cópias desse livro. A revelação, que a gente tem aqui, no último livro da nossa Bíblia, pelo menos 7 cópias deles teriam que estar preparados, né, prontos, para ser entregue às 7 igrejas que estavam na Ásia. Talvez você pergunte assim, pastor, mas por que as igrejas que estavam na Ásia? Por que essas igrejas? Por que não as outras? Existem vários estudos, né, e vários livros que falam sobre esse destino do livro de Apocalipse. Então, assim, tem vários entendimentos com relação ao porquê dessas igrejas, mas tem uma coisa importante que eu gostaria de lembrar a vocês. Este ano, onde o livro é escrito, houve grande perseguição, já havia acontecido grande perseguição à igreja, houve uma grande perseguição ao judaísmo, né, aos judeus, ao povo de Israel, tanto é que os romanos destruíram a cidade, queimaram Jerusalém. Então, muitos judeus se dispersaram. Muitas igrejas que haviam na região ali de Israel, Palestina e tal, essas igrejas, muitas dessas igrejas, elas precisaram, muitas dessas pessoas tiveram que fugir.
Esse lugar da Ásia era o lugar onde ainda se podia encontrar igrejas. Não podemos afirmar que haviam apenas essas 7 igrejas. É possível que tivessem mais, outros grupos, né, reunidos em outros lugares. Mas a gente pode compreender que essas 7 igrejas eram as igrejas mais, vamos dizer assim, com maior relevância para a época. Antes do fim do primeiro século, essas 7 igrejas eram as remanescentes das igrejas que tinham começado lá em Atos 2. Tá? Então, elas são as remanescentes, são as últimas, dentro daquele período antes do final do primeiro século. E aí, como eu já disse, não dá para afirmar que eram as únicas igrejas que haviam, mas possivelmente eram as mais, vamos dizer assim, não quero usar a palavra importante, mas as igrejas com maior proeminência. Elas eram muito importantes para esse fim, que era o livro de Apocalipse. Então, assim, essas igrejas estavam lá, na Ásia, e era necessário que João escrevesse a elas. Então, ele se dirige a elas. Ele começa dizendo a elas: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Olha que interessante. João, ele começa a escrever esse tratado, esse livro, né, para essas igrejas, dizendo o seguinte: eu, João, da parte de Jesus. O que João está dizendo é o seguinte: esse livro, ele só está sendo escrito porque me foi incumbido de me dirigir a vocês. E quem me mandou fazer isso? Ele revela quem é. Ele diz, olha, esse é aquele que era, que é e que há de vir, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Para não haver dúvida de quem tinha a autoridade para enviar essas palavras. Ele fala, ainda no versículo 5, uma parte muito interessante: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. É interessante vermos que João, ele começa o livro para cima, né? Ele começa o livro, vamos dizer assim, trazendo uma palavra. Eu fico imaginando o seguinte, irmãos, que esses primeiros versos que a gente leu aqui agora, são versos que, se declarado para uma igreja, já é, no começo de um culto, vamos colocar assim, já é o suficiente para aquecer os irmãos. Para deixar os irmãos ali, sabe, animados. Por quê? Porque o que estão recebendo vem da parte desse Deus maravilhoso, que nos ama e pelo seu sangue nos salvou dos nossos pecados. É lindo ver isso, né? E ele diz mais ainda no verso 6, né, que não apenas isso, mas ele nos constituiu reino, sacerdotes para Deus. Nós somos reino, nós somos sacerdócio dele. Que lindo essa declaração de João. Ele começa bem para cima, né? Ele começa bem para cima esse texto, esse livro, para que os irmãos pudessem se animar. Porque o que viria, irmãos, diferente do que muitas pessoas pensam, não viria para abatê-los, né? Não viria para destruí-los ou para desanimá-los. Pelo contrário, o que viria seguinte seria justamente para trazer à igreja esperança e renovo por aquilo que ainda haveria de vir. Lembrando que o tema central do livro de Apocalipse, da Revelação, é que Jesus venceu. Isso era necessário lembrar sempre. Bom, ele continua aqui no verso 7 e 8, né? Ainda falando sobre o Senhor. Ele vem com as nuvens, todo olho verá, até aqueles que o mataram, né? Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele.
E nas palavras de Jesus, eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu acho que não tem introdução melhor do que essa para um livro tão importante quanto esse, que é o livro da Revelação. Amém? Bom, ao estarmos diante disso, nós encontramos então o destino da carta. Então, primeiramente, eram essas igrejas. Pastor, que igrejas são essas? Nós vamos falar mais para frente, tá? Hoje é só para dar uma introdução aqui no capítulo 1, entendemos algumas coisas do que está no capítulo 1, e a partir da semana que vem começaremos a falar sobre as igrejas, para quem é destinado esse livro, tá? Aí, a partir do verso 9, então, João, ele começa a dizer como que aconteceu, como foi a experiência de João ao receber a revelação de Jesus para se falar às pessoas sobre aquilo que haveria ainda de acontecer. Então, a partir do verso 9, o texto diz assim: Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Olha que interessante, João se identificando aqui, né? Eu sou João, gente, companheiro de vocês, lembra? Companheiro na tribulação, nós sofremos juntos. Irmãos, só para lembrar, nessa época aqui de João, todos os demais ministros, né, colegas de ministério dele, já estavam mortos. Já estavam mortos. Não tinha ninguém da primeira safra, né, de obreiros. Todos já tinham partido. João estava se dirigindo a uma nova igreja, né, uma igreja jovem, vamos colocar assim, né, de pessoas jovens, mas uma igreja que já tinha começado anteriormente, mas de pessoas jovens, e as pessoas sabiam quem ele era. Sabiam quem ele era, conheciam a história daquele que andou com Jesus, que esteve na cruz, né, lá com Jesus, que esteve lá, bem nos pés da cruz, olhando para Jesus. Então, quando João ele começa a se apresentar, ele dizendo essas coisas, vocês têm que pensar nisso. João estava falando para pessoas, muitas dessas pessoas que o conheciam por ouvir falar, tá? Não eram pessoas que estavam com ele. Mas ele é interessante porque ele diz assim, ó, eu sou companheiro de vocês na tribulação. Essa parte é interessante, é importante, porque mais para frente nós vamos saber que tribulações são essas de que João está falando. Mas ele está dizendo, olha, eu sou companheiro de vocês nas dificuldades. Né? Nós estamos juntos nessa. No reino e na perseverança em Jesus. Apesar de serem companheiros na dor e no sofrimento, também somos na esperança que temos no reino de Cristo Jesus. O que João está dizendo é, eu também sou como vocês que esperam a manifestação do reino do Senhor. Bom, aí ele continua dizendo o seguinte, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A ilha Patmos, né, como já falei aqui em outras oportunidades, era uma ilha prisão, né? Era uma ilha prisão, mas não era uma ilha prisão como a gente imagina, né? Tipo uma ilha com muros, com celas, não, era uma ilha prisão porque você não tem como sair de lá, simplesmente, né? Se você se meter no mar para poder nadar, será devorado logo, antes de você se cansar de dar braçadas. Então, era uma prisão, porque uma vez que você estivesse lá, você não sairia mais. Só que lá você era forçado a trabalhar, nas minas de sal que haviam lá. Então, vamos dizer assim, era uma escravidão 24 horas, né, que você não tinha direito a nada. E João, ele declara aqui que ele foi parar lá por causa do quê? Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava preso não porque matou alguém, ele não foi condenado não porque roubou, não porque tentou dar um golpe de Estado, não. Só porque ele pregava a palavra, porque ele falava e testemunhava de Jesus Cristo. Esse foi o crime de João que o levou para lá. Então, ele estava mantido na ilha de Patmos como um prisioneiro, né, trabalhando até a morte ali, né, ele trabalhou até o final da sua vida ali, por causa do testemunho de Jesus. E ele diz o seguinte, olha, eu estava na ilha de Patmos e, verso 10, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi
por detrás de mim grande voz como de trombeta. Vocês precisam entender uma coisa. João, ele teve uma revelação. Deus veio através do seu Filho Jesus e na ministração do anjo do Senhor para João na ilha de Patmos no determinado dia. O que isso quer dizer? João, ele não estava pedindo a Deus isso. João não estava. João não estava ali ciente do que estava para ser feito na vida dele, do ministério que estava para ser dado a ele. Mas então ele diz o seguinte: eu estava lá e de repente eu me achei em espírito. O que ele está falando? Ele está falando de uma espécie de um arrebatamento. Tá? Ele foi levado em espírito a ver e a experimentar as coisas que ele vai narrar agora nesse livro. O que isso quer dizer, irmãos? Que João está falando de uma experiência que as pessoas em Patmos não viram acontecendo. Tá? As pessoas que estavam em Patmos lá, prisioneiros, sei lá, ninguém viu isso. Porque isso aconteceu quando João foi achado em espírito. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Como de trombeta. Né? É como se fosse algo para chamar, sabe? Chamar atenção. É como se alguém falasse muito alto. É como se alguém clamasse pelo nome da pessoa, para que ela pudesse, virasse e atentar. E é isso que ele diz, ó. Uma grande voz por detrás de mim dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. E aí a voz determina quem são essas igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando essa voz foi dita para João, e ele diz que essa voz veio por detrás dele, lembrando, tá? Ele se achou em espírito. Ele percebeu que ele não estava mais em carne, ele se achou em espírito, ele se viu em espírito. E uma voz soou como uma trombeta atrás dele, dizendo: você vai escrever agora e vai enviar o que você vai escrever às 7 igrejas que estão na Ásia. E aí, nesse momento que ele ouve essa voz, estrondo dessa voz, ele se vira para ver quem falava com ele. Quem é que vinha falando com ele? Então, no momento que ele se vira, a primeira coisa que ele vê são 7 candeeiros de ouro. E se você estiver aí anotando ou marcando na sua Bíblia, é importante você deixar isso bem frisado. A primeira coisa que ele vê são os 7 candeeiros. E aí segue. E no meio dos candeeiros, aí ele vai dizer, assim, ele viu um cenário onde haviam 7 candeeiros, tá? É um castiçal onde se coloca as lâmpadas, né, para iluminar. Vocês conseguem entender, né? Pequenas luminárias, vamos colocar. Pequenas que eu digo, né? Os candeeiros tinham mais ou menos essa altura. E serve para iluminar. Então ele viu 7 candeeiros. Em algumas versões vai estar castiçais, né? Que lembra aquele castiçal de 7 hastes, né? Vista como utensílio no tabernáculo, né? Algo desse tipo. Mas era uma peça de iluminação. Guardem isso na cabeça. Era uma peça de iluminação. Então ele vê 7 delas. E aí ele narra, depois que eu vi as 7, eu vi uma pessoa entre as 7. Porque ele diz o seguinte: e entre os candeeiros, um semelhante a um filho de homem. O que ele está dizendo é que o que eu estou vendo é uma pessoa, tá? Não é um monstro, não é um animal, nada, é uma pessoa. E ele diz, eu vi essa pessoa, ele estava com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Uma bela roupa, era uma bela vestimenta, e esse cinto de ouro preso, que dá a ideia de uma autoridade, de uma grandeza muito além daquilo que João poderia descrever, né? E aí ele diz o seguinte: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve,
A expressão aqui é para lembrar aqueles que estão recebendo a carta, porque para eles o símbolo de sabedoria vinha de cabelos brancos. Então, para dizer que ele era muito sábio, os seus cabelos não eram brancos comum. Né? Ó, eu tenho um pouquinho de cabelo branco aqui. Mas não eram brancos comuns. Era um branco mais alvo do que a neve. É para mostrar uma sabedoria uma autoridade, uma sabedoria que ia além do que eles poderiam imaginar. Os olhos dele como chamas de fogo. Tá? Eram olhos que ardiam, sabe? O olhar dele era um olhar ardente, era um olhar que penetrava você. É um olhar que, sabe, invadia você. Já tiveram essa sensação? De alguém olhar para você de maneira tão profunda que você se sente até invadido, né? Como se você tivesse... Ai, meu Deus, sabe? Quando você se sente incomodado pela maneira como a pessoa te olha. Então, só que o olhar dele era como chamas de fogo. Como se ardesse, queimasse mesmo. E ele diz mais, e os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. Ele declara que os pés dele eram lindos. Aqui está falando do caminhar dele, né? Do caminho dele. Dos pés dele como caminho, né? E são os caminhos mais maravilhosos, mais lindos, mais belos de se ver. Então ele compara isso a um latão polido e, como diz aqui na expressão, né, refinado numa fornalha. Uma coisa maravilhosa de se ver. Você podia olhar e ficar extasiado, né, com os caminhos dele. E ele vai dizer, e a voz dele era como a voz de muitas águas. Eu não sei quem já teve aqui a oportunidade de ir numa cachoeira. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu ia muito nas cachoeiras lá do pé da Serra de Petrópolis. Numa época, né, em que as cachoeiras estavam sempre cheias, né, as águas estavam sempre cheias. Hoje em dia quase não tem água lá, mas enfim. E eu lembro de quando eu era garoto e a gente ia para a cachoeira, o barulho das águas, né, o som das águas. Você ficava ali no meio da mata, né, várias árvores de um lado, de outro, e você ficava ali no meio das águas ali, e as águas batendo nas pedras, água vindo descendo a serra, e era tanto barulho, que a gente não conseguia se ouvir. Né? A gente meio que tinha que falar gritando, porque o som vinha de todo lugar. Entende? É como se você tivesse cercado pelo som. Aqui a gente na igreja a gente tem caixas de som que propagam o som para frente, não é isso? Aqui eu tenho retorno. Se eu não tivesse esse retorno, então eu não estaria ouvindo o que vocês estão ouvindo. Então, como eu tenho retorno, eu consigo ouvir. Então a gente manipula o som para que o som possa ir para todo lugar, mas não fica a mesma coisa, né? Não é tão perfeito como o som de você estar no meio de muitas águas batendo. É o som vindo de todo lado e preenchendo tudo. Ele está sendo captado pelos seus ouvidos, mas ao mesmo tempo parece que ele está entrando dentro de você. Parece que os seus órgãos internos reagem ao som que as águas fazem. João diz que a voz dele, e eu fico imaginando que ele está falando da voz, justamente nesse momento em que ele diz, o que vês, escreve em um livro e mande às 7 igrejas. Esse som dito para João é como se a voz dele viesse de todo lugar. E como se a voz dele não apenas ressoasse nos ouvidos, mas ressoasse por dentro dele. Ele era tomado por isso. Ele diz mais no verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas. Anotem isso porque é importante. Ele tinha na mão 7 estrelas. Tá? João deve ter visto uma coisa maravilhosa mesmo, né? 7 estrelas nas mãos dele, na mão direita dele. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Aqui é uma interessante porque é uma referência, né, ao texto ao texto de Hebreus, né? Quando fala que a palavra do Senhor é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que penetra até
a medula, até a alma, né? E faz discernir os pensamentos. É interessante porque quando a gente pensa na espada de dois gumes, eu falei sobre isso, porque o gume, o que é o gume? Quando você tem uma faca em casa, na sua cozinha, você tem apenas um gume, né? Que é um lado da faca. Então, quando você passa esse lado, você corta. O outro lado não corta. E para que isso? Né? Para a época, uma espada que tinha apenas corte de um lado, isso era mais, vamos dizer assim, mais econômico, né? Você conseguir manter uma espada de dois gumes afiada, gastava muito mais com trabalho de ferraria do que se fosse com um gume só. Mas uma espada que tem apenas um lado de corte, essa espada, numa batalha, né, numa guerra, vamos dizer assim, ao encontrar a carne, a parte amolada, afiada, corta, mas a parte que não é afiada, não corta, certo? Então ela não tem muita facilidade para entrar na carne. Agora, uma espada que ela tem dois gumes afiados, então tanto de um lado quanto do outro corta. Então ela entra com muito mais força, com muito mais violência. Ela vai, ela rasga, né, tanto de um lado do outro tecido, os músculos, e penetra. E é interessante porque aqui João vai dizer que da boca dele sai uma espada afiada de dois gumes. Certamente ele está fazendo a mesma referência que os cristãos entendiam como sendo a palavra de Deus. A palavra que sai da boca dele tem poder para penetrar o mais profundo dos corações. E aí termina dizendo, o rosto dele brilhava como o sol na sua força. Ou em outras versões vai estar como o sol no meio do dia. Já tiveram a curiosidade de olhar para o sol na época de verão, quando ele está no meio-dia? Não façam isso. Vocês vão perder a sua retina, tá bom? Não façam isso. Diz o texto que o rosto dele brilhava desse jeito. Possivelmente, irmãos, porque a glória de Deus manifesta em Jesus trazia esse peso e esse temor, sabe? Você não conseguia olhar. Tão maravilhoso que era olhar para ele. Ao dizer tudo isso, ele diz o seguinte: quando o vi, caí a seus pés como morto. Eu caí sem forças, né? Eu caí como se tivesse desmaiado, eu caí como se eu não tivesse condições de ficar de pé de novo. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Olha que lindo. E para não deixar dúvidas de quem ele era, notem que ele está falando com João, o que estava nos pés da cruz, quando ele foi crucificado. Ele diz: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, toda a descrição dita por João a respeito deste, como filho de homem, que estava entre os castiçais e que tinha na mão direita 7 estrelas, todas as características que ele dá é de alguém que está deslumbrante em uma glória quase indescritível. Quase indescritível. E quando ele caiu ali aos pés dele, como se fosse morrer, ele põe as mãos sobre o ombro dele, como se dissesse assim: não, eu estou aqui parafraseando, tá? Não, levanta, levanta, não tenha medo. Eu sou aquele que vive. Lembra? Eu estive morto, mas agora eu estou vivo. E não é apenas vivo no sentido de uma pessoa que está respirando. Eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Ele está dizendo: eu sou eterno. E aí ele vai dizer: e mais, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Você não vai morrer. Não enquanto eu não quiser. Lembra-se quando João estava com Jesus lá na Galileia, e aí Pedro já havia feito aquela confissão diante de Jesus, quando Jesus pergunta a Pedro, né? Pedro, me amas e tal? E aí no momento que Jesus fala para Pedro assim, apacenta minhas ovelhas, e aí fala para Pedro, né? Como que Pedro iria, o que aconteceria com Pedro, que Pedro ia ser
preso, que Pedro iria acabar virando um Marte por causa dele. Aí tem uma hora que Pedro olha para João, assim, perto de Jesus, e fala assim para Jesus, e esse? O que será dele? Aí Jesus diz assim, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Interessante, né? Jesus estava olhando para João e diz assim, para você, eu tenho outros planos. Pedro, você vai ser crucificado. Tiago, você vai ser decapitado. Olha, vocês vão morrer da pior maneira possível. Mas você, João, tenho algo especial para você. Algo que eu sei que vai mudar tudo. Então, ele diz para João o seguinte, você não vai morrer. Eu preservei você até aqui, porque eu queria. E outra, não tenha medo. Quem tem as chaves do inferno sou eu. O diabo, irmãos, muitas pessoas visualizam o diabo, né, como aquele que domina o inferno. Ah, o diabo é o senhor do inferno. Não, irmãos, o diabo não é o senhor do inferno. O senhor do inferno é Jesus. Ele tem a chave de lá. Ele sabe o que tem lá, e ele sabe quem entra lá, ele tem o poder. Mais ninguém. Na verdade, o diabo, ele tem medo do inferno. Na verdade, o diabo, irmãos, ele está desesperado, porque ele sabe o lugar para onde ele vai em breve. Amém? E quem tem poder sobre esse lugar? O próprio Cristo. Ele tem poder sobre a morte. Ninguém morre até que ele diga que morre. Amém? E ninguém vai ser condenado, a não ser que ele diga que será. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Aí ele diz, escreve, pois, as coisas que viste. Olha o interessante, verso 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois delas. Isso aqui é praticamente a estrutura do livro de Apocalipse, tá? Como que é assim a estrutura do livro de Apocalipse? Porque o livro de Apocalipse tem coisas que são presente, passado e futuro. Há uma ligação de Apocalipse com os livros do Antigo Testamento, como Daniel. Porque o livro de Apocalipse, irmãos, ele não está apenas se referindo às coisas que ainda vão de acontecer, mas às coisas que estavam acontecendo, as coisas que já tinham acontecido e as que ainda viriam a acontecer. Ele está ligando tudo. Ele está mostrando como que tudo se conecta. Jesus veio falar com João, para João dizer às igrejas, eu vou mostrar a vocês como tudo está interligado. Como todas as coisas estão bem conectadas, bem amarradas, bem fechadinhas. Se não houvesse o livro de Apocalipse, se não houvesse a revelação lá para João na ilha de Patmos, a Bíblia estava incompleta. Não teríamos o discernimento sobre a Bíblia, não teríamos condições de compreendê-la. É porque o livro da revelação está aqui, ele mostra como tudo está amarrado, como as coisas começaram, como elas estavam naquele momento e como elas vão terminar. Amém? Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois delas. Versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Eu acho interessante isso aqui porque Jesus, ele meio que, falando para João, ele diz o seguinte, eu sei que você ficou meio perdido, sem entender o porquê que os candeeiros estão aqui e porquê que eu tenho na minha mão essas 7 estrelas. Eu sei, João, o que passa na sua mente agora. Você está olhando para mim pensando assim, mas que raios esses candeeiros acesos aqui? E para que essas estrelas na mão dele? Então Jesus fala assim, eu vou te explicar o que é. E eu vou te explicar isso agora, porque isso vai dar a você a percepção do que eu quero daqui para frente. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas para quem você vai enviar esse livro. E as 7 estrelas que estão nas minhas mãos são os anjos colocados em cada uma dessa igreja. Quando a Bíblia fala de anjos, está falando dos mensageiros. E quem são os mensageiros dessas igrejas? Os pastores dela.
Cada pastor de cada igreja dessa estaria recebendo esse livro, amém? A cópia desse livro, esse livro todo completo, porque eles são alvos, eles são o principal alvo da mensagem escrita aqui. Diga aos anjos, diga às igrejas o que eu vou mostrar a você agora. Irmãos, é importante a gente falar sobre isso, porque assim, o livro de Apocalipse não foi escrito para ser perdido. Ele foi escrito com uma finalidade. Ele precisa ser lido. Ele precisa ser ouvido. As igrejas precisam ter conhecimento dele. Infelizmente, eu preciso admitir isso. Infelizmente, em muitos lugares onde se propõe a falar sobre o livro de Apocalipse, a falar sobre esse livro maravilhoso, você encontra muito mais especulações e fantasias do que propriamente, irmãos, um estudo bíblico. Outro dia eu fui fazer a besteira de assistir um estudo bíblico no YouTube sobre Apocalipse. Estava lá, sem fazer nada ali, sentado, tentando descansar um pouco a mente, aí eu vi assim um vídeo sobre estudo do Apocalipse. Pô, legal, vou aproveitar que eu vou descansar aqui agora, eu vou assistir esse estudo. Irmãos, sabe, eu fiquei pensando muito naquilo, como as pessoas inventam coisas sobre Apocalipse. É uma história mais doida do que a outra. E assim, é tudo conspiracionista, né? É tudo umas ideias malucas, assim, você fica pensando, meu Deus, de onde que esse cara tirou isso, Jesus? Meu Deus, quem foi que disse para esse homem que esse texto está falando isso? E parece que tem uma disputa, né, entre esses pregadores do Apocalipse por aí. Né? Porque são caras que são chamados para pregar nas igrejas. Não, vai vir aqui o homem que fala do Apocalipse, aí todo mundo vem para ver o que é. Parece que é uma disputa entre eles, né? Quem fala as coisas mais mirabolantes. Aquele que fala de Apocalipse de maneira mais... parece que ganha, né? Parece que pode cobrar mais para falar sobre aquilo. E eu fico muito triste por isso. Porque ao invés das pessoas estarem realmente aprendendo sobre o livro de Apocalipse, estão aprendendo, irmãos, sobre fantasia. Estão falando sobre, sabe, sobre ideias, conjecturas. Quantas vezes você já não ouviu falar? Olha, tá vendo isso aí que está acontecendo agora? É o sinal, é o sinal. Agora acontece. E aí passa e nada. Não, agora, tá vendo? Esse presidente aí. Eu lembro que uma das pessoas, eu vi um cara falando uma vez, dizendo assim que o Donald Trump, né, eleito presidente dos Estados Unidos há uns 4 anos atrás, né, ele era a evidência de que Jesus estava vindo. Aí eu fiquei, pronto. Né? Porque aqui o texto de Apocalipse fala, pois o tempo está próximo, verso 3, né? Fique atento a essas coisas porque o tempo está próximo. Aí o cara falou, não, Donald Trump ganhou as eleições lá nos Estados Unidos, isso é o sinal que a gente precisava. A Bíblia falou sobre isso, né? Eu falei, pronto, Donald Trump estava no livro de Apocalipse e eu não vi, Jesus, vou ter que ler o livro de novo. Aí eu fui ver a explicação do homem lá. Olha, nada, irmão, nada contra quem está pregando aí, quem está tentando ensinar, continue falando, continue pregando, né? Mas assim, o cara falou assim, não, veja bem, Donald Trump, Trump, em inglês, é trombeta. Então, ele é o, sei lá, 40º presidente, né, e 40 é um número de provação na Bíblia, e quando você tem um 40º presidente, não sei se é 40º, tá, irmão? Só estou chutando aqui. Um 40º presidente com o nome de trombeta, é porque ele é a trombeta de Apocalipse. Eu falei, Jesus, de onde que esse menino tirou isso, Deus? Aí as pessoas ficam, não, então é agora, então é agora. Já assumiu o Biden lá, né, o John Biden, e nada. O que me entristece é que muitas pessoas, ao ler Apocalipse, pegam Apocalipse para transformar ele num livro sensacionalista. Quando há tanta beleza nesse livro, irmãos. Há tanta coisa maravilhosa, há tanta descrição maravilhosa nesse texto. Sabe, para nos fazer ver a glória de Deus e para termos esperança de que Jesus venceu, irmãos.
Ele venceu. Pastor, mas fala de tribulação. João falou de tribulação. Vai falar de tribulação. Eu sei, irmãos. Mas Jesus venceu. E nós venceremos essa tribulação. Há uma mensagem linda em Apocalipse, que infelizmente se perde. Porque muitas pessoas não têm interesse de ler, ou aquelas que têm interesse, acabam se relacionando com pessoas que não estão interessadas em falar da revelação. Estão interessadas em construir uma fábula em cima do livro para atrair mais curiosos, né? Para atrair mais pessoas interessadas naquele assunto. Olha, ele vai falar sobre Apocalipse. Nossa, que coisa misteriosa. Tem um mistério ali. E não. É um dos livros mais importantes que temos para conhecer, porque ele em si mesmo já revela, irmãos, a glória manifesta de Deus através do seu Filho. Amém? Então hoje foi a introdução de Apocalipse, falamos um pouco sobre o capítulo 1. Tem muita coisa aqui que eu gostaria de deter aqui e falar, mas pelo nosso tempo a gente não tem condições de falar tanto. Então vou deixar isso para diluí-lo ao longo dos nossos estudos aqui, tá bom? Então nós falamos sobre o assunto do livro, demos uma introdução sobre o livro, falamos sobre o assunto desse livro e falamos do destino desse livro, para quem esse livro estava sendo enviado e também como aconteceu esse momento em que João recebe a revelação do Senhor Jesus lá na ilha de Pátia, certo? Semana que vem nós continuaremos a partir do capítulo 2 e aí entraremos na proposta do estudo, que é receber aquilo que as igrejas da Ásia receberam de primeira mão. E esse documento chegou até nós hoje, e há uma razão para isso. Amém? Irmãos, dentro do que a gente falou hoje aqui, dessa introdução bem rápida, né, bem sintetizada, os irmãos têm alguma dúvida dentro do texto do capítulo 1 que nós lemos aqui? Gostariam de tirar ou fazer algum comentário que possa acrescentar alguma coisa ao que falamos? Não? Ou vocês entenderam tudo, ou vocês estão ainda pensando e vão ver se conseguem entender em casa, né? Bom, amém. Ah, sim, calma. A gente vai aos poucos. O bom de estudar, sim, o bom de estudar um livro assim é que a gente vai bem devagar, a gente vai tranquilo, sem afobação, sem desespero, amém? No final a gente tem certeza de que receberemos muito da parte de Deus, amém? Então vamos dando por encerrada essa primeira parte. Peço a vocês em nome de Jesus que estejam orando a Deus comigo. Na semana que vem, na próxima quarta-feira, Deus assim permitindo, voltaremos aqui e continuaremos nessa busca pela revelação da palavra. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Vamos dar graças a Deus. Amém? Pai Santo, obrigado em nome de Jesus, teu Filho. Eu quero agradecer, ó Deus, pela oportunidade e o privilégio que temos de poder ouvir, ó Deus, a tua palavra. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, porque queremos conhecer a Ti. Nós queremos, ó Deus, saber, ó Pai, onde estamos dentro do Teu plano, ó Deus, para a humanidade. Aqueles que foram salvos, justificados contra os seus pecados no sangue do Cordeiro. Nós queremos, ó Deus, ver e entender os Teus planos para a Tua igreja, porque cremos que Jesus venceu na cruz e cremos, ó Deus, que se aproxima o dia em que essa vitória, ó Deus, será manifesta a todos. E como disse aqui, ó Deus, esse texto, todos saberão e todos se curvarão diante do Rei das nações, do Rei soberano, o Todo-Poderoso. Até lá, ó Deus, queremos compreender mais sobre isso, para que a esperança em nosso coração, para que, ó Deus, a alegria do nosso coração continue sendo renovada, sabendo, ó Deus, que mesmo em tempos difíceis como esse que estamos vivendo, ainda temos esperança de que no final tudo vai ficar bem. Fica conosco, nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma noite abençoada em Tua presença, que o Teu Espírito Santo continue falando nos nossos corações, para que a Tua alegria, ó Deus, seja manifesta em nós. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante teu rosto, igreja, e que Ele te dê a paz. Diga comigo, a paz do Senhor Jesus. E até semana que vem, Deus assim permitindo, para a glória de Deus.